A primeira vez que eu li Chove nos Campos de Cachoeira, tinha 17 anos. Foi como chuva que caísse para sempre dentro do meu ser. Eu lhes peço licença para que possamos contar e cantar essa história. Como vocês bem sabem, ela é de Dalcídio Jurandir. Trazemos apenas alguns trechos, que ler é tarefa de cada um. A saga de Alfredo. O marajoara que vivia ao limiar dos sonhos e desejos entre ser da cidade e dos interiores, das ribanceiras, das margens, dos campos. Chove nos meus campos profundos, cachoeira do meu ser. Chove nos meus campos profundos, cachoeira do meu ser. Alfredo voltou muito cansado. Os campos o levaram para longe. O caroço de Tucumã o levara também. Aquele caroço que soubera escolher entre tantos, no tanque, embaixo do chalé. A água que cai de mim é seca, o céu que queima meu ser não tem sol. Feito vento que sopra sobre quem se perca, estou para além do arrebol, como peixe preso em curral, sem cerca, livre da vida, mas atado à morte pelo anzol. Sou essa água assim, tão seca, luz que se perdeu do farol. Solidão, solidão, pranto nos campos da minha emoção, cachoeira que chove no meu coração.
Quando voltou já era bem tarde. A tarde sem chuva em cachoeira lhe dava o desejo de se embrulhar na rede e ficar sossegado, como quem está feliz por esperar a morte. Os campos não voltaram com ele, nem as nuvens, nem os passarinhos. E os desejos de Alfredo caíram pelo campo, feito borboletas mortas. Mas para longe já eram os campos queimados. Os gaviões caçavam no ar os passarinhos tontos. E a tarde parecia inocente, diluída num sossego humilde. E descia sobre os campos queimados como se os consolasse. A água que cai de mim é seca. O céu que queima meu ser não tem sol. Feito vento que sopra sobre quem se perca. Estou para além do arrebol, como peixe preso em curral, sem cercar. Livre na vida, mas atado à morte pelo anzol. Sou essa água assim, tão seca, luz que se perdeu do farol. Solidão, solidão, pranto nos campos da minha emoção, cachoeira que chove no meu coração. E Dalcídio inicia a sua épica narrativa nos apresentando cenários, personagens, seres cheios de condão mítico. Alfredo estava cansado, mais cansado ainda talvez porque perdera o caroço de Tucumã no princípio dos campos queimados. O caroço saltara da mão e se escondera num buraco de terra. Então não podia compreender, nem mesmo fazia grande esforço para isso, por que era que voltava mais cansado, como que trazendo nos ombros a própria noite para o chalé. Ele vinha com a noite dos campos, para que pudesse ver a janela iluminada da casa de Irene e a voz de Irene cantando: ó meu bem, onde tem nesse além sossego, meu bem. Voltar para o chalé era muitas vezes ter de olhar na saleta o vulto de Eutanásio, sozinho com aquela cara amarrada. Era tentar compreender por que motivo Dona Amélia não lhe explicava a doença de Eutanásio. Misteriosa moléstia que parecia invadir todo o chalé. Voltar para casa era voltar às feridas que, apesar de saradas, deixaram marcas nas pernas e na nuca. Alfredo pensava que não poderia ser mais um menino de pernas limpas, como os outros meninos felizes. Agora, com a marca das feridas, o seu corpo era feio, corpo também moído pela febre. Sentia-se humilhado quando sua mãe ia lavar-lhe a ferida. E por mais que as mãos de Dona Amélia fossem leves e pacientes, sentia que aquelas feridas nunca lhe deixariam de doer o desejo muito seu de partir daqueles campos. E Dona Amélia dizia brincando: menino feridento. A calma de sua mãe lavando e curando talvez viesse daquele instante do poço onde Alfredo caiu.
Dona Amélia lavava umas camisas e Alfredo, que brincava fazendo figurinhas de barro junto à tina de roupa, escorregou para dentro do poço. Dona Amélia não deu um grito. Saltou e foi buscar Alfredo no fundo do poço, que era raso. Salvara o filho. E daí em diante ele parecia mais dela, saindo não somente de sua carne, como do seu ressentimento que ela sempre guardava consigo mesma a respeito do outro filho que morrera afogado. Salvou o menino silenciosamente, falou apenas: não quero que conte isso a ninguém, ouviu? A ninguém, nem mesmo a seu pai. Dona Amélia resolvera silenciar porque podiam pensar que era destino dela ser mãe de meninos afogados. E Alfredo? O que Alfredo queria era que todos os passarinhos viessem brincar no chalé. Passarinho de todas as cores, brancos, pretos, quanto ao branco e ao preto. Alfredo achava esquisito que seu pai fosse branco e sua mãe preta. Envergonhava-se por ter de achar esquisito, mas podia vê-la toda a caçoar deles se saíssem juntos. Causava-lhe vergonha, vexames, não sabia que mistura de sentimentos. Por que sua mãe não nascera mais clara? E logo sentia remorso de ter feito a si mesmo tal pergunta. Eram pretas as mãos que sararam as feridas, pretos os seios que o amamentaram. Era ela que lhe fazia esquecer o caroço, o colégio, a febre, os campos queimados. Ficou assim como se pela primeira vez, de repente, compreendesse que tinha mãe. A primeira e real sensação que era filho, que brotara de súbito daquela carne escura. Como nasce essa alma de mãe, você, como o sol deu a luz, deu a amanhecer. Como nasce essa calma de manhã, você, como o céu se conduz no teu alvorecer. Que lua escondes em tuas mãos, quando lavas as dores do meu coração. Que lua escondes em tua mão, quando lavas
das dores do meu coração. No rol de personagens fascinantes do livro, impossível não se deter sobre Eutanásio. O soturno meio-irmão de Alfredo, aquele que já havia vivido a jornada de ir para a cidade, aquele que trazia consigo o segredo de uma doença vergonhosa, Eutanásio. Aliás, nisso, uma das propriedades de Dalcídio, dar nome aos seus seres, Eutanásio. Aquele que convive com a lentidão da sua própria morte. Alfredo olhou para a saleta. Lá estava Eutanásio ainda sozinho, no escuro de si mesmo, sem querer falar com ninguém, apodrecendo no vexame da moléstia que o comia. Esquecer a roupa no banheiro, Dona Amélia vira, e agora até seu pai já sabia. O desgraçado lhe dissera coisas horríveis. Não vou sustentar a imundície da tua doença. Estás me ouvindo? Não vou sustentar. Ele engoliu tudo sem responder. Tinha em certos momentos até vontade de receber 1000 insultos que o magoassem muito, humilhassem-no. Sentia delícia na tortura. Mas em outros ficava sensível a qualquer brincadeira com ele, não queria graça. Podia mesmo esbofetear o pai naquela noite. Eutanásio sentiu náuseas de tudo aquilo, de si mesmo, de tudo. Só a lembrança de Irene lhe trazia conforto. Ó meu bem, onde tem nesse além sossego, meu bem, Irene, quero que te quero ver, quero que te quero ver, como Eutanásio queria Irene. Meu bem, quero que te quero ver, quero que te quero ver, Síria, no meu segredo. Quero que te quero ter, Lundum, sem medo. Meu bem, vem, vem. Mas não tinha.
Eutanásio tinha aquela podridão que avançava dentro do seu corpo. Bolas, ninguém andasse se importando com isso, nem tinha sido de Belém que trouxera a doença. Sentiu voltar-lhe a náusea daquela noite de luar, que sentiu a sua desgraçada carne o empurrar para a barraquinha de Felícia. Se Irene tivesse lhe socorrido, mas não. Tomou o rumo da outra. E eis que Dalcídio nos apresenta Felícia. Uma mulher que cheirava a poeira molhada, cheirava a terra depois da chuva, a fome, fedia a fome. Estava descalça, gripada, suando o nariz no fundo do quartinho, um pote d'água destampado, um caneco jogado no chão, um pedaço de esteira e um cachorro espiando pela porta. A lamparina era como a língua do cachorro com fome ou sede. Numa mesa velha a um canto e meio arriada, um grande crucifixo mostrava na luz escassa umas vagas costeletas redentoras. Onde estavam os olhos de Cristo naquele crucifixo? A mulher baixou os olhos. Eutanásio teve a ilusão de que os olhos de Felícia procuravam na sombra os olhos do Cristo. Ela torceu as mãos, as unhas eram sujas e uma pequena ferida na palma da mão esquerda era como um olho. Tossiu, escarrou, assoou o nariz, limpando as mãos no peito da blusa. Felícia ficou humilde e cheirava a terra úmida, a terra pisada por todos os caminhantes. Eutanásio quis saber: estás bem, né? Hein, Felícia, tu estás bem? Credo, seu Eutanásio, respondeu ela. Felícia tinha já estado desde a véspera com um homem suspeito. Não sabia se estava contaminada. Das doenças velhas andava livre, mas o homem da véspera era suspeito. Viera das canoas encalhadas na beira da doca, onde tem cavaquinho, peixe assando na brasa, homens tirando carga. Eutanásio, com pena, sentiu a quase certeza de que ela não sabia mesmo se estava contaminada ou não, mas ele tinha vindo da casa de Irene como um homem perdido e se entregou a Felícia para corromper-se mais. E mesmo seria humilhar a pobre se não ficasse com ela, era degradá-la ainda mais. Sentiu que deveria se entregar a qualquer coisa que ao mesmo tempo contentasse a carne e castigasse a sua impotência para resistir ao riso de Irene. Felícia estava tão indecisa e humilhada, era sempre assim, apesar de tudo, aquela Felícia. O homem da véspera tinha se aproveitado dela sem lhe dar um tostão. Felícia, apesar de não ser nova naquele ofício, era sempre tola, lograda, ingênua. Eutanásio sabia disso. Sentiu que devia se entregar a ela pela força de uma inesperada e misteriosa piedade, enchendo o seu impuro desejo de uma mulher qualquer como Felícia. Mesmo pelo fato dela estar talvez doente, era como uma abstenção que o tentava, uma absurda necessidade de violá-la. Sentia nisso, ainda que um tanto obscuramente, uma coisa de heróico, de religioso, de anti-egoísta, de inumano. Mas aqueles minutos foram terríveis. No meio daquela luta, subitamente se levantou e atirou sobre a mesinha, ao pé do crucifixo, o dinheiro que havia no bolso. Um nojo e um ódio levaram-no da rede com a blusa na mão e saiu apressadamente limpando o suor com a manga da camisa. Sentiu violentamente o desejo de transmitir o mal que suspeitava ter apanhado a todas as mulheres do mundo, a todas as mulheres aristocráticas do mundo. Era ridículo, era estúpido, toda a miséria que carregava da recusa de Irene obrigava-o talvez a fazer um sacrifício. Havia contraído o mal. Era o mal desejado, o sacrifício intentado. E saiu molhando as bainhas da calça no capim molhado.
canto essa fome chamada você. Num canto de mim eu me deito no cio de arder. Eu rio e te chamo e o meu rio em chamas vem me acender. Feito vento que arrepia o desejo da folha, feito a chuva que molha o seio do céu, feito o remanso que manso se dá sem escolha, feito o raio que penetra o breu com escarcel. E estou na canoa no escuro em redor e vou mergulhar no teu puro suor. Eu sou a noite que despiu a lua, sou a rua nua de chão, correnteza nessa língua tua, a certeza de ser o gemido da tua solidão. Imaginou ser levado pelas mãos de alguma mulher de história encantada e fazer amor com ela no fundo do mar. Todos os peixes se admirariam de ver um homem com uma sereia no fundo do mar. Depois daquela noite, principiou a não suportar as noites de lua. Um ódio ao luar tomou um tamanho enorme dentro dele. O luar lhe dera talvez aquela luxúria. Que sensação a de amar com fome, possuir pelo triste amor aquela fome. E estou na canoa no escuro em redor e vou mergulhar no teu puro suor. Eu sou a noite que despiu a lua, sou a rua nua de chão, correnteza nessa língua tua, a certeza de ser o gemido da tua solidão. Eu canto essa fome que come meu nome, meu ser. Chovem almas nesses campos do meu ser, e eu não sei se é cachoeira essa dor sem se conter. Chovem almas nesses campos do meu ser, e eu não sei se
cachoeira, essa dor sem se conter. Chove, o vento zune, a chuva bate com violência nas janelas do chalé. Alfredo se remexe na rede sem sono. Eutanásio ainda não veio. Dona Amélia dorme, há um rumor de ratos para a despensa. Por que Eutanásio ainda não voltou? Será que aguenta mais uma daquelas doenças? O gato dorme na mesa de jantar. A folhinha está há 8 meses atrasada, esquecida do tempo. Eutanásio volta com os sapatos ensopados, a roupa pingando, tropeçando nas pedras e nas poças do caminho. O moinho de vento parece estar dentro da sua cabeça. Tem impressão de ver Irene correndo na sua direção. Só sonho. Está coberto de chuva e ridículo. O seu regresso é como o de um Dionísio, mais miserável, mais destruído. Como agora ele compreendia o velho Dionísio, o arpoador de peixes da vila. O Dionísio que atravessava a vila cantando ao meio-dia a sua modinha de bêbado. Chove. Encolhido na rede entre relâmpagos, Alfredo brincava com o caroço de Tucumã que havia de novo encontrado. Lembrava-se de Clara, aquela cabocla provocativa. A ocasião mesmo em que Clara se revelou mulher para Alfredo se fez inesquecível. Foi num almoço de aniversário de seu pai. Clara, brincando, entrou no quarto, se lançou sobre a cama e ficou ali abandonada. Aquele corpo dominou o quarto, encheu o chalé. Era toda a natureza. Clara gostava de levá-lo para jantar Murici nos campos em novembro, descalça, com aquele seu chapéu de pano. Voltava corada, úmida de suor, com um jeito muito seu de morder e sugar os próprios lábios. Era a força que Alfredo queria para se curar das feridas. Tudo para ela era como se comesse uma fruta muito saborosa, meio ácida, com sumo escorrendo pelo canto da boca. Alfredo a viu um dia comendo taperebá perto do poço. Os dentes dela deixavam a marca na polpa da fruta e riam com os fiapos do taperebá. Para Clara, o mundo era aquele taperebá. Vez por outra, dava para Alfredo Murici com açúcar amassado com as próprias mãos. Os dedos pareciam mais gostosos que o Murici e o açúcar. Era como uma criatura que tivesse nascido também das fruteiras, dos muricizeiros, das resinas dos mururéis, daquelas águas e daqueles peixes que as grandes chuvas traziam para a cachoeira. Clara fazia Alfredo chover.
Mas chovesse ou não, havia aquele desejo de Alfredo, desejo maior que todos. Bem além desse mar de nó, bem além desse marajó, bem além há um bem sem dó, bem além dessa simplicidade, onde não há bem nem suavidade, vê-se a cidade, bem além. Belém. Alfredo pensava na sua ida para Belém. Seu grande sonho era ir para Belém estudar. A única vez que estivera na cidade era ainda bem pequeno, mas tinha lembrança de tudo o que vira. A cidade não parecia com o que Cia Rosália lhe contava quando vinha dela. Cia Rosália lhe trazia senhas de bondes. Eram vermelhas com letras verdes. E Alfredo ficava pensando na maravilha dos bondes correndo pelos fios elétricos. Então a cidade era um lugar encantado, com calçadas de ouro, casas de cristal, meninos vestidos de seda. A cidade onde se fazia um terrinho encomendado na loja, os talheres, os brinquedos que duravam 1 hora. A cidade onde se fazia o Círio de Nazaré. Decididamente a cidade não era como se a Rosália falava. Não, quando fosse para Belém, não queria ir para aquela cidade triste, cheia de lama, com meninos sujos, homens rotos e tisnados, que passavam carregados de embrulhos, com carrinho de mão, vendendo bucho. Não. Queria era ver o Círio, a Santa na Berlinda. Queria pelo menos ir para as livrarias onde se vendiam os livros que contavam histórias encantadas. Bem além desse mar de nó, bem além desse marajó, bem além há um bem sem dó, bem além dessa simplicidade, onde não há bem nem suavidade, vê-se a cidade, bem além. E entre tantos personagens inquietantes criados por Dalcídio para este romance, havia ainda Luciola. Criatura que tinha cuidado de Alfredo, tinha sido sua ama seca. Luciola, porém, via com quase desespero que Alfredo crescia, perdia a criancice, já estava caneludo, menino feito, comprando carne no mercado e brincando com barquinhos de papel nas valas cheias. Já não podia fazê-lo dormir ao som das modinhas antigas. Ele já não cheirava as dobras de sua saia, não comia a papa que ela fazia com muito açúcar e fervura. Alfredo crescia.
Era uma ingratidão bem humana aquela do tempo. Ela ia ficando viúva daquele menino e a sua vida de solteirona mais solteira e mais achacada. Não tinha mais carretel para enfiar, nem pensos para lavar, nem papinhas para esfriar. A vida se tornava mais deserta, cheia de dores de erisipela. Sim, porque sofria de uma erisipela crônica. Seus pés inchavam, suas pernas também. Porque esse menino crescia, mais se distanciava dela, como se fosse um castigo, uma humilhação terrível, como se o tempo não perdoasse aquela falsa maternidade, como se Alfredo, por força da natureza, fugisse daquela outra mãe virgem e ardente, devota de Santo Expedito, e gemendo com as pernas cheias de erisipela. Quando queria estender como outrora sobre ele a pesada massa de cabelos, Alfredo recuava. Instintivamente recuava. Luciola pensava que os cabelos talvez estivessem mofentos, sem óleo de mutamba, sem cheiro, e ela ia ao banho, esfregava os cabelos no sabugo de milho e no sabonete caboclo e punha a loção, e quando Alfredo aparecia, Luciola ensaiava jogar sua vasta cabeleira bem tratada sobre ele, e Alfredo recuava, temeroso daquela cabeleira e daquela loção. Luciola perdia o seu Fredinho. As canções de ninar ficavam com ela, as toadas do boi que lhe ensinava morriam na sua memória. Quero ser além daqui, quero ser além. Cachoeira só chora e chove em mim um fim. Quero os campos além. Quero a rua que não riu qual seta, por onde meu ser seguir. Tenho a necessidade da cidade concreta, preciso ir, partir. Quero ser além daqui, quero ser além. Cachoeira só chora e chove em mim um fim. Quero os campos além. Quero a rua que não riu qual seta, por onde meu ser seguir. Tenho a necessidade da cidade concreta, preciso ir, partir. E a malha de sentimentos e dores dos personagens vai sendo densamente tecida por Dalcídio, página a página. O sonho sem fim de Alfredo de partir, de ir embora, é expressão de vida, de vontade por outras vidas. O drama, a cada página mais denso de Eutanásio, é expressão de morte, de fim. Das águas da morte que vão invadindo o romance, mais e mais. Com as janelas fechadas, na vaga luz da tarde, a rede de Eutanásio, na saleta escura e morna, parecia encardida. Boiando do lençol, os olhos dele, como os de um bicho, permaneciam abertos, amarelos, vidrados, fixos na parede, onde mal se desenhava uma teia de aranha. Tudo era aquele entorpecimento de saleta que não se varre, não se arruma, não se espana, não se abre ao sol. O mormaço da febre, o abafado e a exalação dos panos, dos remédios,
eram um mundo escolhido e intentado. Era a sua fuga. O medo de morrer continuava obstinado. Que coisa inoportuna esse medo. E o pior, servia de espetáculo para os outros. Viam naturalmente que estava com medo da morte. Assim, aumentava a ansiedade de toda aquela gente de seu pai, que de vez em quando espiava-o pela porta entreaberta para bradar: não morre nunca, vagabundo! Mas para Eutanásio era sempre melhor a imobilidade, a estagnada certeza de morrer sem ainda estar em agonia. Era melhor que correr para a morte. Era esperar. Esperar era ainda a vida. Eu corro da morte, mas seu corte olha pra mim. Eu corro dessa sorte, mas a morte sangra seu fim. A morte vai nascer quando o sol dormir no jardim. Feito flor padecer, a morte se acorda quando o sol se torna carmim. Eu vou parir meu fim no entrecorte sem norte, a morte menina, mina-me assim. Eu vou partir morte, menina, destino, destino de dar-lhe a luz. Enfim. Eu corro dessa sorte, mas a morte sangra seu fim. A morte vai nascer quando o sol surgir no jardim. Feito flor padecer, a morte se acorda quando o sol se torna carmim. Eu vou parir meu fim no entrecorte sem norte, a morte menina, mina-me assim. Eu vou partir de mim, a morte menina, destino, destino de dar-lhe a luz. Os rumores de fora eram distinguidos agudamente, comparados, preferidos, odiados. No meio deles vinham os pés de Irene raspando o soalho, batendo com o calcanhar no chão. Ouvia o riso de Irene. Quando o sol nascia, tinha a impressão do peso da luz da janela fechada na parede aquecida. As telhas vermelhas se iluminavam, mas sob o olhar de Irene que descia das telhas, os olhos de Felícia se derramavam também, macios, e logo se transformavam em feridas gotejantes de pus. Felícia, Felícia. Os joelhos estavam tuíras de tijuco, o rosto respingado de lama, o vestido rasgado pelo galho da jacitara, os cabelos salpicados de folha do mato, flor do campo e gotas d'água dos mururés. Lembrou-se do crucifixo em seu quarto naquela noite. O crucifixo se desfazia em pó, caindo aos pés de Felícia. Mas nem aquele pó servia para sarar as feridas de Felícia.
E ele pensava: ah, Felícia, a doença que me deste foi a maneira melhor de te incorporares a mim, ficar dentro de mim como angústia, como depravação. A morte, o fim. Na minha imersão nesse romance, o que mais fica é isso, esse dualismo de Dalcídio, de usar as vidas marajoaras para falar desse paradoxo, vida e morte, partir e ficar. Eutanásio vai morrer afogado no amor não realizado por Irene e no mal coletado em Felícia. Alfredo, sempre agarrado ao caroço de Tucumã, quer viver, quer o que está para além dos rios, e os campos se inundam com tantas ânsias. As chuvas caíam sobre os campos. Os campos inundados ferviam ao sol da tarde lá fora. Era possível sentir o calor que vinha das águas paradas, que tinham subido meio metro. Os peixes boiavam na água transparente, comendo o resto de comida que alguém havia sacudido de toalhas. Uma imensa certeza desaguou em Alfredo. Estava certo de que não sairia mais daquele chalé, onde todos pareciam cada vez mais desconhecidos, mais irremediavelmente separados. Não podia fugir. O colégio era um sonho, faz de conta apenas. As mãos pararam fatigadas de tanto brincar com o carocinho, e feito uma ilha nos campos cheios, defronte do rio cheio, o chalé ficava mais e mais distante do mundo, mais longe da cidade. Parecia boiar nas águas e se perder pelos campos, desaparecer pelos lagos. Alfredo sentiu uma vontade de lutar contra tudo que conspirava contra ele, que lhe fechava o caminho do colégio, da cidade, o caminho do mundo. Sentiu uma vontade de chorar, de gritar, de perguntar para Eutanásio: mandaram buscar Irene. E como ela veio bela! Estava grávida de outro. E Eutanásio desejou passar a mão naquele ventre. Aquele ventre que crescia vagaroso, como a enchente, como a chuva que estava caindo sobre os campos de cachoeira. Desejou beijá-lo, pois estava vendo ali a criação, a gênesis, a vida. O ventre de Irene tinha recebido o amor como a terra dos campos de cachoeira recebia a chuva. Eutanásio morria miserável, ridículo, com aquele medo da morte. Diante de Irene, queria apenas se encher de uma coragem para aceitar o seu destino. Irene era o princípio do mundo. Não era mais a mesma que o levava para os passeios, que o empurrara para a Felícia, para aquele fundo de saleta. Os olhos dele se fecharam como se em si mesmos procurassem a Irene perdida. E Eutanásio finalmente atinou. Agora sim, podia morrer sossegado. Será que ia chover até amanhecer? Que aguaceiro! Toda noite seria assim? Iriam amanhecer com a casa debaixo d'água. Era o dilúvio. O dilúvio. E assim, sob aquele dilúvio de dores, sob a água pesada de tantas almas, Dalcídio nos retira de seus personagens de chove nos campos de cachoeira. A pergunta é: eles lá ficam, boiando sobre as páginas de um romance que nos afoga? Não. Nós, leitores, partimos levando Alfredo, Eutanásio
Irene, Felícia, Lucila e tantos outros que não couberam aqui. Seguimos levando todos esses seres conosco, tempo e chuvas afora. O tempo revoa quando garoa na garupa do vento, e eu vou cavalgando as horas, como canoa que doa ao leito do rio seu intento. Eu vou navegando demoras, estou à margem do sentir, a mais de mim no fundo, a é mar que faz partir, é afogar profundo. Muito obrigado.